Boa tarde, senhor presidente, demais colegas vereadores e comunidade que nos acompanha. Por mais que esse assunto tenha sido, de certa forma, exaurido já aqui nas discussões da Câmara de Vereadores, foram tantas mensagens que eu também recebi a respeito da falta de água na cidade, que inclusive um cidadão pediu encarecidamente muito para que eu tocasse no assunto SAMAI no pronunciamento de hoje. E a gente já tem comentado sobre isso ao longo de muitos anos, esse período que estive à frente da Câmara de Vereadores. Também já discutimos a respeito da falta de água na cidade, já falamos sobre turbidez, já falamos sobre a interferência das marés no nível de turbidez também do rio Itajaiaçu, mas solução que é bom, infelizmente a gente não tem. E eu, como não estou aqui só para ficar criticando, eu gostaria de apontar algumas alternativas que poderiam ajudar a amenizar um pouco o problema. Afinal de contas, o rio Itajaiaçu representa cerca de 70% da captação de água da cidade hoje. Isso significa que estamos sujeitos, em 70% do tempo, às intercorrências que ocorrem no Alto Vale do Itajaí. Então, por mais que eu já tenha ouvido relatos de que outras bacias hidrográficas, como o Rio do Texto, o Rio Topava, o Rio Garcia, o Rio Velha, não conseguiriam atender a demanda da cidade de Blumenau, certamente se tivéssemos estações de tratamento de água mais dispersas pelos bairros, nós iríamos pulverizar o risco de ter problemas com o Rio Itajaiaçu. Aliás, vereador Bruno, já pensou se tivéssemos um desastre que contaminasse de fato, quimicamente, o Rio Itajaiaçu? O que aconteceria com a população de Blumenau? Não estamos pensando nessa hipótese? Qual que é a alternativa? Hoje, a gente deposita quase todos os ovos na mesma cesta chamada Rio Itajaiaçu. E é por isso que eu defendo a tese de que precisamos de estações de tratamento de água dispersas pelos bairros da cidade, captando água limpa dos nossos ribeirões mais próximos das cabeceiras. Isso é uma maneira de dispersar um pouco do risco que a gente tem hoje relacionado ao Rio Itajaiaçu. Ao mesmo tempo, uma alternativa que é muito barata do ponto de vista de custo-benefício, seria colocar muito mais reservatórios pela cidade, vereador Carlos Wagner. E sim, eu também sou entusiasta daquilo que o vereador Adriano falou, de subsidiar de certa forma um parcelamento para as pessoas que ainda não têm uma caixa d'água. Já que existe uma previsão legal de que água é um direito humano e o município subsidia as redes, subsidia os reservatórios de bairros, que subsidia também o pequeno reservatório que vá na casa de qualquer pessoa. Não significa que ele vá ganhar de graça, significa que o município dá uma condição para essa pessoa fazer esse parcelamento. Esse é só mais um exemplo de como a gente pode amenizar os problemas. Sem falar que, repito, já aprovamos mais de uma centena de milhões de reais em empréstimos para investimentos na ETA 2. E quando que vai acontecer esse investimento? Só Deus sabe. Gostaria também de pedir por Ari, por gentileza, colocar algumas fotos aqui, trocando de assunto. A pedido da comunidade, fiz uma visita à rua Radialista Rodolfo Sestrem, na Itapavazinha, onde o cenário de abandono segue ao longo de 7 anos, senhores vereadores, o cenário de abandono de mais uma creche em Blumenau. Eu lembro que tínhamos, até pouco tempo atrás, 3 creches abandonadas, com a estrutura praticamente concluída, mas que nunca entraram em operação. E, infelizmente, esse espaço se tornou um espaço de convivência de usuários de droga, um espaço para depósito de lixo, um espaço que amedronta quem ali vive. A entrega desse espaço para a comunidade não significa apenas, senhores vereadores, mais um local onde as crianças vão receber uma atenção devida. Afinal de contas, a última informação que eu tive é que são 1.600 crianças que aguardam por uma vaga em creche. Obrigado, Ari. Mas significa devolver dignidade a toda aquela população do bairro Itapavazinha, porque além de não ter onde colocar seus filhos, tem que conviver com um espaço utilizado por usuários de droga. O meu gabinete já protocolou alguns pedidos para que o poder público amplie a segurança do perímetro. Existe uma cerca ali, mas infelizmente a ação de vândalos faz com que tenha buracos, então é tão fácil acessar ali, inclusive eu consegui acessar ali com muita tranquilidade. E as rondas policiais, que segundo a comunidade estão acontecendo, mas não conseguem inibir 100% a ação de tráfico e consumo de drogas no local. A situação de abandono, a situação de lixo, e não é o único ponto da cidade. O vereador Alemão, na sua região também, creche abandonada. É claro que existem empecilhos burocráticos, mas depois de 7 anos, vereador Adriano, a gente precisa dar uma resposta à altura daquela que a população merece. Concedo a parte a Vossa Excelência. Com autorização do orador, ou sem a parte, vereador Adriano Pereira.
Vereador Diego, eu fiz questão de dar uma parte aqui pela questão de... Primeiro que a falta de água aqui, eu acho que se não vai predominar, é o que deveria predominar. É o assunto que realmente tem causado sofrimento em vários bairros e comunidades. Então, já falamos sobre isso e sabemos que o SAMAI precisa buscar resolver essa situação no nosso município, que não é de hoje. Mas a questão dessas obras paradas também não foram uma nem duas. Muitas vezes aqui eu trouxe à tona a situação dessas creches com as obras paralisadas aqui no Voster. Essa da radialista Rodolfo Sestrem, em Tupavazinha, é realmente lastimável. O cenário lá é um cenário que só... Bom, as imagens ali falam por si, né? O estado que se encontra aquilo lá. Imagina que quando for retomada essa obra, tudo que se perdeu, tudo que foi quebrado, vandalizado, destruído, abandonado, né? Não zelado, né? Imagina o prejuízo que aos cofres públicos, né? E aos nossos impostos que nós pagamos, infelizmente, que vai ter que ser recuperado. E naquela comunidade, bem ao lado desse local, lá já era para ter sido feito um posto de saúde, uma área de lazer, tem um baita de um terreno lá, dando sopa no local, e aquela comunidade pagando aluguel, imposto de saúde, não tendo espaço de lazer, também são sugestões que a gente faz naquele mesmo local. Obrigado. Obrigado, vereador. Senhor presidente, por conta da parte, mais 1 minuto. Vereador, em virtude da parte, mais 1 minuto e 30 para Vossa Excelência poder concluir. Eu acho que é importante a gente seguir pautando esses assuntos aqui, até porque muitas pessoas não conhecem essa situação. Nós, pessoas públicas, mais antenados, certamente a gente recebe muitas queixas a respeito disso, mas quem não vive ali nas imediações da rua Radialista Rodolfo Sestrem, não tem acesso a essa informação. Ali não é uma via de trânsito contínuo de pessoas, fica mais no fundinho do loteamento. Então, quanto mais a gente colocar esse assunto, essas fotos, aqui na tribuna, na TV Legislativa e nas nossas redes sociais, mais pessoas vão saber que Blumenau tem muitos problemas. São 900 ruas sem qualquer tipo de pavimentação ou drenagem. Blumenau é uma cidade que está caminhando a passos de tartaruga no desenvolvimento da sua rede de coleta e tratamento de esgoto. Blumenau ainda tem muito a evoluir nas questões de urbanismo também, senhores vereadores. Eu desafio as pessoas a saírem de casa em uma cadeira de rodas ou com um carrinho de bebê e conseguir fazer um trajeto de 1 quilômetro com esse carrinho de bebê sem ter algum obstáculo que seja uma placa, um poste ou se exista alguma calçada. Vai ter que cair na pista de rolamento, até porque Blumenau, infelizmente, ela cuida do espaço para os veículos, mas não cuida do espaço para as pessoas. É isso que eu tenho visto. O vereador Diego Nazato, vereador Tuca, cedeu mais 2 minutos para Vossa Excelência poder concluir. Obrigado, vereador Tuca. Então, como eu ia falando, a questão de zeladoria de Blumenau está indo bem. Blumenau é uma cidade que está sendo bem cuidada. A gente vê isso. A administração do prefeito Mário é exitosa, tem bons índices de aprovação, mas ainda no bairro tem muito a melhorar. Quando eu falo que tem muito a melhorar, eu estou falando de política pública que vai permitir que a pessoa consiga, com segurança, sair com as suas crianças de casa e levar até a creche caminhando. A gente fala de uma política que a gente, de certa forma, tire o carro das ruas, mas o pedestre vai andar onde? Cadê a fiscalização do espaço para o pedestre? Não tem. A legislação que fala calçada é responsável do morador, pode até parecer razoável para alguns, mas se não tiver fiscalização, vereador Maurício Gol, de nada adianta. Então, por isso que eu repito, pelo menos nos corredores de serviço da cidade, que se estendem de norte a sul, a gente precisa de uma atenção não só para a via de rolamento, tem que requalificar todas as nossas calçadas, e por que não, vereador Alemão, cada vez que faz uma substituição de poste, conversa com a Celeste, conversa com a administração, para que, ao reposicionar um poste que foi batido por um carro, por exemplo, por que já não coloca mais próximo do meio-fio, na área destinada à faixa de serviço, para sinalização, telecomunicação? Coloca no meio da calçada o poste. Pedestre é cidadão de segunda categoria aqui em Blumenau e ninguém consegue me tirar isso da cabeça. Enquanto a gente não vê intervenções contundentes para que a pessoa consiga andar com dignidade, a gente só vai ter espaço para carros e cada vez mais congestionamento. Obrigado, senhores vereadores.